Boa tarde, alunos, tudo bem com vocês? A professora vai hoje gravar um videozinho e disponibilizar para vocês depois lá na plataforma do Google Sala de Aula, uma atividade que eu enviei para vocês já há algum tempo, mas muitos alunos tiveram dúvidas e vieram me perguntar que não entenderam muito bem as regrinhas para a contagem do tempo, tá? Então, por isso eu vou estar trabalhando com vocês sobre isso. Primeiramente, gente, para a gente entender as regras lá da contagem do tempo, que é há quantos anos um fato aconteceu, ou a que século pertence determinado ano, que é como os historiadores trabalham, situando num espaço de tempo os acontecimentos. Então, a gente precisa primeiro entender a linha do tempo, né, que é a linha do tempo do nosso calendário. As pessoas que vivem no mundo ocidental cristão, gente, elas passaram a contar o tempo a partir do nascimento de Cristo. Então, iniciou no ano 1. Então, Jesus nasceu. Então, nós contamos o ano 1, o ano 2, o ano 3, até o ano que nós estamos hoje, 2020. Significa que fazem 2020 anos que Jesus nasceu. Os fatos que aconteceram antes do nascimento de Cristo, a gente sempre tem que identificar esses fatos colocando as letrinhas A.C. Significa que aquele fato aconteceu antes de Cristo nascer. Tá? Então, o que vai acontecer? Os fatos que ocorreram a partir do nascimento de Cristo, eles acontecem numa ordem crescente. E os fatos que aconteceram antes do nascimento de Cristo é numa ordem decrescente. Tá? Então, nós temos aqui essa linha do tempo que eu coloquei para vocês. Né? A partir do ano 1, iniciamos a contagem do tempo. Quando se refere a depois do nascimento de Cristo, é as letrinhas D.C, só que não há necessidade de estar identificando isso. Agora, sempre quando o fato aconteceu antes de Cristo, eu tenho que identificar. Por exemplo, a fundação de Roma aconteceu em 753 antes do nascimento de Cristo. Então, eu tenho que identificar. Porque se eu colocar só 753, vai dar a impressão que 753 foi depois de Cristo, depois de que Cristo nasceu. Então, por isso que eu tenho que, sempre quando um fato aconteceu antes do nascimento de Cristo, eu tenho que colocar as letrinhas A.C. Tá? Mesmo que seja um século I antes de Cristo, tem que colocar século I antes de Cristo. Tá? Então, assim nós vamos trabalhando. Bom, como eu falei em século para vocês, a gente sabe que cada 100 anos corresponde a um século. Então, vamos pegar o ano 8. O ano 8, né, ele pertence a que século? Ao século I, porque ainda não se completaram 100 anos. A partir de 100, então, por exemplo, o ano 101, eu já considero século II. Já está iniciando o século II. Porém, gente, para a gente não ter que ficar pensando quando se trata de números maiores, mas quantos anos deu, eu tenho uma regra bem básica para descobrir a que século pertence um ano. Se o ano termina em 2 zeros, vamos pegar 1500, a chegada dos portugueses no Brasil. Em 1500, esse ano termina em 2 zeros. Então, eu vou esquecer esses 2 zeros e vou deixar o 15. Eu vou esquecer a unidade e a dezena, que representam os 2 zeros, e vou ficar com a centena, né? E o do 1000, gente, que agora me perdi na matemática aqui, tá? O milhar. Bom, então o que vai acontecer? Eu esqueço os 2 zeros e fico com 15. Então, eu vou saber que em 1500, que ocorreu a chegada dos portugueses no Brasil, foi o século XV. Agora, 1501 não termina em 2 zeros. Eu tenho um zero e um. A unidade 1 e o zero representando a dezena. Então, o que vai acontecer? Eu vou já somar, vou suprimir esses dois, esquecer o 01. O 15 que restou, eu acrescento mais um ao 15. Então, 15 mais 1, século 16. Então, 1501, nós já estaríamos no século 16. Então, aqui eu dei vários exemplos para vocês ali, ó.
Se o ano terminar em 2 zeros, ano 800, século 8. Esqueço os 2 zeros, tá? Vou aumentar aqui, ó. Esqueço os 2 zeros, fico com 8, é o século 8. 1700, esqueço os 2 zeros, século 17. Ano 2000, esqueço os 2 zeros, século 20. Ah, vamos botar lá 753 a.C. Foi a fundação de Roma. Então, esqueço o 5 e o 3, mantenho o 7 e acrescento 1, que é século 8 antes de Cristo, tá? Se o fato aconteceu antes de Cristo, eu tenho que identificar com as duas letrinhas A e C. Bom, se o ano não termina em 2 zeros, vamos pegar o ano 5 aqui, gente. Não terminou em 2 zeros, aí eu tenho que acrescentar mais um, professora? Não, porque 5, ano 5, gente, não se completou ainda 6 anos, os 100 anos, desculpe, os 100 anos, para formar, né, um século. Então, eu vou estar no século 1, né? O século 1 vai do ano 1 até 100. Tá? Do 101 até 200 é o século 2. 201 até o 300, como está ali, que eu coloquei naquele quadro para vocês ali. Tá? O século 3, 301 a 400, século 4 e assim por diante. Bom, ano 80, gente, também, né, não se completou ainda não fechou o século. Então, ainda estamos no século 1. 324, tira os 2 e o 4, que tá riscadinho ali, tá? E fica o 3. 3 mais 1, século 4. 1830, esquece o 3, esquece o 0, risca ele, acrescenta mais 1 ao 18, século 19, tá? E assim por diante. 2020, né? Tiro 2 e o 0, resta o outro 20. 20 mais 1, século 21, tá? Então, assim que se faz para descobrir a que século pertence determinado ano, certo? Agora, gente, quando um fato aconteceu? Quanto tempo faz que um determinado fato aconteceu? Se o fato ocorreu antes de Cristo, eu vou somar as datas. Por exemplo, eu quero saber há quanto tempo Roma foi fundada, quantos anos faz a fundação de Roma, ou qual é o aniversário, qual é a idade de Roma agora, né? Então, eu vou pegar 753 e somar ao ano 2020. Então, 753 mais 2020, eu vou ter 2.773 anos. Aqui nessa atividade de vocês, gente, eu já corrigi lá, tá? Porém, algumas turmas eu esqueci de corrigir, tá? A gente, a soma ali, eu botei 2.741, não, é 2.773. Eu não sei nem por que cargas d'água eu coloquei aquilo ali, tá? Então, 2020 mais 53, né, vai dar 773 anos. 53 mais 20, né, 6, 7, dá 73. E o 20 mais o 7 ali do 700 vai dar 773, então 2.773. Tá? Então, Roma foi fundada no em abril de 2020, tá? Então, nós vamos ter, né, em abril de 2020 foi o ano que Roma, então, fez aniversário, tá, gente? Bom, se o fato ocorreu depois aqui, depois eu até vou verificar essa data aqui, gente, se na hora que eu coloquei ali eu não me confundi, porque esse 21 de abril aqui é a data também de Tiradentes, né, gente? Então vamos, depois eu vou ver bem certinho a fundação de Roma. É 21 de abril, ó, né, de 753 a.C. Bom, se o fato ocorreu depois de Cristo, como é que eu vou fazer? Eu vou diminuir as datas. Então, por exemplo, eu quero saber quantos anos fazem que os portugueses chegaram no Brasil. Eu vou pegar 2020 e vou diminuir de 2020. 1.500 eu diminuir de 2020. Eu vou ter o quê? 520 anos, então, o aniversário da chegada dos portugueses ao Brasil. A proclamação da independência. O Brasil
aconteceu a proclamação no dia 7 de setembro de 1822. Então, eu vou pegar 2020, foi no dia 22 de abril de 1822, eu vou pegar 2020 menos 1822 e eu vou ter, então, no 7 de setembro, nós vamos estar fazendo 198 anos de independência, tá? Independência política do Brasil, certo, gente? Porque a independência econômica a gente sabe que está difícil. Mas vamos lá. Então, com essas regrinhas, gente, fica bem fácil para descobrir, então, que século pertence o ano e há quanto tempo aconteceu um fato. Se eu, por exemplo, disser para vocês o ano que eu nasci, vocês podem pegar, por exemplo, 2020 menos o ano que a professora nasceu, 1964, vocês vão ter a minha idade. Agora, professora, mas a gente quer saber que ano a senhora nasceu, eu posso fornecer para vocês a minha idade, vocês diminuem 2020 de 64 e vocês vão ter o ano que eu nasci, tá? Então, são regrinhas matemáticas simples, bem básicas, você só tem que saber a regra para poder aplicar ela nessas situações. Então, a professora ali, não esqueçam que a professora botou ali a questão do antes de Cristo. Então, 1500, né, foi a chegada dos portugueses ao Brasil, 753 a.C. foi a fundação de Roma, 1822 a proclamação da independência, né? Depois nós temos 350 a.C., 2001. Então, sempre quando tiver antes de Cristo, tem que identificar século tal antes de Cristo, tá? Se for depois de Cristo, não precisa. Aí aqui eu coloquei também sobre a fundação de Roma, chegada dos portugueses, a proclamação da independência, sobre a invenção da escrita, que aconteceu em 3600 a.C. A gente vai estudar isso ainda esse ano, né, se Deus quiser. A proclamação da República aconteceu em 15 de novembro de 1889. Tá? Então, seria essas questões aqui. Depois eu dei um reloginho ali com asas, o que representa uma expressão que a gente usa muito, né? Eu não vou falar para vocês não perder a graça, né, gente? E aqui eu coloquei a linha do tempo para vocês. Essa linha do tempo, gente, vocês têm que colocar ali o nascimento de vocês, a data, o ano que vocês nasceram. Então, o nascimento do João, tá? O nascimento do Kaique, o nascimento do Rafael, o nascimento da Yasmin, por exemplo, tá? E aí vocês vão colocar aqui antes do Rafael, depois do Rafael, ou antes do Kaique, depois do Kaique, tá? E assim por diante, gente. Antes da Yasmin, depois da Yasmin, tá? E aí, gente, vocês vão colocar 3 acontecimentos importantes antes do nascimento de vocês. Pode ser o nascimento de um irmão mais velho, o nascimento do pai, da mãe, o nascimento de alguém que é importante para vocês, ou um fato que aconteceu antes de vocês nascerem, né, de que você nasceu e você considerou, né, que os pais contaram que foi algo importante. Vocês podem pedir ajuda para os pais aí para responder essa questão. E aqui, depois do nascimento de vocês, vocês vão colocar aqueles fatos que vocês consideram mais importantes. Pode ser o primeiro aniversário, pode ser quando entrou na escola, né? Os fatos que pode ser uma viagem, né? Algo que vocês foi significativo, que foi importante para vocês, vocês podem colocar, então, aqui nesse material, tá? Nessa atividade que a professora deu. Um abração para vocês. Qualquer dúvida que tiverem, peçam. Se quiserem que a professora grave vídeo, a professora grava um vídeo. Quando é muita pergunta, a professora está sempre marcando, né, o vídeo, gravando o vídeo, para que vocês possam, então, todos usufruir da explicação. Um abração, beijos, beijos.